Boa tarde, nobre presidente. No nome de quem cumprimento a todos da casa. Boa tarde aos munícipes que dão atenção a esta casa. E no cumprimento do nosso dever de representação, sob a graça de Deus, uma vez mais, cá estamos nessa tribuna. Queria cumprimentar aqui a maneira democrática, e de um civismo bastante significativo do prefeito Rodrigo Agostinho em relação à transição de governo. A comissão de transição tem tido espaço totalmente compatível com as necessidades do momento. Isso é uma prova de que a democracia pode se sustentar numa relação baseada em respeito mútuo. E tem sido bastante gratificante ver que há problemas, mas que muitos deles foram enfrentados com bastante competência. Minha área de atuação básica é a saúde. E a saúde sempre será um desafio para todos os governos. E não é diferente para o próximo governo. O orçamento da saúde é incompatível há muitos anos com a necessidade da população. Sem sombra de dúvida, a necessidade de uma revisão do sistema de saúde do Brasil, do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de fiscalização e do ponto de vista de avaliação de resultados. A saúde que temos não é a saúde que merecemos pela carga tributária que temos. Então, mais do que nunca, o grande desafio da saúde fica evidente em qualquer análise. E analisando a questão específica de Bauru, fica patente que falta muito. Falta uma integração entre as partes, entre o governo municipal e o governo estadual, imprescindível ao bom andamento da boa prática em saúde. Sem sombra de dúvida, há problemas, mas também há muito que ser visto e avaliar o que foi feito. A rede de unidade básica de saúde é tida como inoperante e ineficaz em Bauru. Não é bem assim, falta muito, mas muito também foi feito. Falta o programa de saúde de família, falta uma expansão da rede física. Então, mais falta do que se tem, mas com o que se tem, muito foi feito. Há necessidade de uma reavaliação de critérios do ponto de vista de compromissos financeiros do município, do Estado e da Federação. Quem tem mais sido penalizado sob o aspecto da assistência básica e da assistência já a nível secundário tem sido o município. E a desobrigação do ente federal é cada vez maior. Não há saída para a saúde, se não houver um incremento financeiro. No entanto, temos uma discussão a nível de Assembleia, a nível de Senado, sobre o congelamento das verbas da saúde e educação. Muito a se discutir. Em não sendo resgatado a defasagem grande que existe entre a necessidade e o aporte financeiro, o congelamento será crítico e viveremos uma crise sem precedentes na história do Brasil. Já vivemos. Por exemplo, falta medicamento. Falta medicamento para os transplantados, falta medicamento para a quimioterapia, falta medicamento básico, mas ainda temos a necessidade urgente e premente de que possamos rever a saúde. Esse governo, meio que tampão, talvez não tenha espaço para a grande reforma que a saúde necessita no Brasil. Mas podemos principiá-la pelos municípios, a despeito da questão financeira. A questão de gestão deve ser revista. Mas dizer que nada foi feito é não ser crível, não valorizar aquilo que foi feito. Então, mais do que nunca, a saúde é o grande desafio de qualquer governo, assim como é a educação. A educação apresenta um resultado final, que é propriamente o conhecimento, resultados pífios, resultados que desqualificam o Brasil e colocam como países, ao lado a lado, a países da África,
E para a carga tributária que temos, esses resultados são muito pobres, porque o aporte financeiro ao Estado, ao governo, é muito alto, se não um dos mais altos do mundo. E a realidade final é muito pobre. Então, mais do que nunca, saúde e educação, que são tão propalados em palanques de eleições, são os desafios permanentes de um país que quer se tornar nação. Se você não tem educação, se você não conhece a sua realidade, a si próprio e ao próximo, você não se situa no mundo. Você apenas vai vivendo na correnteza dos fatos e não dá curso às coisas. É o que acontece com a maioria dos brasileiros. Então, vivemos uma crise. Sim, o Brasil sempre está em crise, mas é uma crise que pode durar muito tempo se não houver ações objetivas. E aonde está a resposta? Na classe política. Mas como? São os principais culpados. Sim, são os principais culpados, porque fazem as leis, porque são decorrência de um processo eleitoral viciado, que nessa eleição começou a ser testado e a ser combatido. A questão de financiamento de campanhas e tudo mais. Então, começamos uma longa jornada de transformação desse país, com a reforma política, com a reforma tributária, com a reforma trabalhista, com a reforma, é um país a ser refeito. É um país que, com a mesma idade dos Estados Unidos, mostra uma diferença enorme. É um país que, pela colonização luso-católica, trouxe valores que não são exercitados, ou se são muito mal exercitados. Então, mais do que nunca, é hora de luta, é hora de enfrentamento, é hora de fazer com que haja um projeto de educação para o Brasil. Começa a ser discutido de maneira muito enviesada. Basta ver a questão do ensino médio. Um projeto de saúde para o Brasil. O SUS, muito bem concebido, muito mal praticado. Então, esse país ainda está por se definir. Suas instituições estão sendo postas à prova. E o Judiciário tem dado mostras de que tem muito a oferecer e a corrigir nesse país, e tem feito e tem dado o exemplo. Então, mais do que nunca, é hora de resgatar conteúdos. E um dos mais emblemáticos da história do Brasil, assim como é também dos Estados Unidos, é a questão do racismo. E temos agora, no dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. O Brasil deve muito aos negros, mas muito, do ponto de vista material, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista de humanidade. E vivemos um Estado laico, onde a questão do amor não se coloca como variável, porque é uma variável subjetiva, é sentimento. Mas a equivalência na prática laica, na prática política, é a justiça. E há necessidade de resgatar as injustiças feitas com os negros. Comparando hoje um branco e um negro, o branco ganha muito mais na mesma função. A mulher negra tem muito mais dificuldades para conseguir trabalho, para conseguir estudo, para conseguir se colocar e emancipar-se numa sociedade que ainda desvalorize muito. Então, temos pouco tempo da absorção da escravatura, mas era um tempo que já poderia ter sido suficiente para esse resgate, mas não é. O Brasil é um país discriminador, racista. Não é um homem cordial tão propalado. Esse país precisa cada vez mais de justiça, e a justiça nos iguala, a justiça social. Há necessidade, sim, de muito mais educação do que temos. Há necessidade de educação para a vida, educação para a saúde. E é da educação que vem a noção ética, de respeito ao próximo, de ver no próximo um brasileiro e se orgulhar por também ser brasileiro. Isso é o embrião de uma nação, e nós não temos isso. E eu repito, é da classe política que vem a transformação, o exemplo e a mudança, por mais paradoxal que possa parecer. E essa casa tem, sim, cumprido os seus compromissos.
E espero que a nova legislatura esteja à altura do grande desafio institucional que iremos enfrentar nessa grave crise moral, ética e política, e social e econômica, financeira, ou seja, a grande crise para se descobrir quem é o Brasil, quem é o brasileiro, quem somos nós, afinal de contas, uma nação ou um país? Obrigado, senhor.